Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso grupo de estudo da Bíblia, onde estamos aqui juntos aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E nessa que é a nossa 12ª lição, nós vamos falar sobre fé, essa palavra tão pequenininha, mas de grande importância na vida de um cristão. O objetivo aqui, como tem sido nas outras lições, é aprender segundo a Bíblia o que é, no caso dessa lição, a fé e principalmente como devemos exercê-la, né? Para que nós tenhamos êxito na nossa caminhada cristã. Introdução, eu trago aqui, como tenho feito, né, a definição da palavra. Então, fé, se você olhar no dicionário, você vai encontrar lá adesão absoluta, né? Então trata de uma questão fechada, é absoluto, do espírito com letra minúscula, então é uma coisa própria do ser humano, aquilo que se considera verdadeiro. Então aqui eu tenho uma definição que ela é relativista, né? Se eu considero algo verdadeiro, eu acredito nesse algo. Então depende da pessoa essa definição que nós encontramos no dicionário da palavra fé. A palavra de Deus já nos traz uma definição parecida, mas não igual a essa, né? Apenas nós temos que ressaltar o que nós vamos diferenciar aqui. Em Hebreus 11:1 está escrito assim, ó, a definição de fé segundo a palavra. Ora, a fé é a certeza, nesse sentido ela é bem parecida, né? Adesão absoluta é certeza, não tem diferença quanto a isso. De coisas que se esperam, então é uma visão futura, coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então ela está baseada aqui naquilo que aconteceu e não naquilo que você considera como verdadeiro, né? Então aqui o exemplo clássico é o seguinte: se eu tenho fé na palavra de Deus, mesmo que eu não consiga explicar, no caso Jonas, que ficou no ventre de um peixe 3 dias, eu devo acreditar, né? Então foi um fato relatado na palavra de Deus, e como eu creio na palavra de Deus como um todo, eu acredito, eu tenho fé que aquilo aconteceu, mesmo eu não podendo explicar, e não depende do que eu entenda, depende do que está escrito, né? Então é a parte final aqui, os fatos que não se veem. Se você você vê uma cadeira, você não precisa de fé para acreditar que a cadeira existe. Mas se você ouve uma história que está na Bíblia e você tem fé na Bíblia, você vai acreditar naquela história, ainda que seja impossível de explicar, né? Então essa é a diferença básica, sutil, mas que é muito importante quando eu olho para a fé no sentido da Bíblia, no sentido daquilo que eu devo entender como uma fé cristã, né? Então a fé, na sua definição, ela tem um relativismo, que é eu acredito em aquilo que eu quero acreditar, ou que eu acho que esteja certo. Já a fé que está descrita na Bíblia, na palavra de Deus, que deve nos nortear, é quando eu espero algo que eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho esperança, né, que seja bom. E falando na questão da eternidade, é isso que nos leva a ter a expectativa de que lá é muito melhor, porque a palavra de Deus diz que será muito melhor. Então eu creio, eu tenho a fé, mesmo que eu não veja, né? Então os fatos que não se veem e aqueles também que aconteceram, então eu devo acreditar naquilo que está escrito na Bíblia, ok? Bom, ainda como introdução, é um aspecto muito importante da fé. Em Efésios 2:8 está dizendo o seguinte, que a nossa salvação ela é baseada na fé. E aqui tem algumas revelações importantes nesse único versículo. Porque pela graça, o que é graça? Um favor imerecido, sois salvos. Nós somos salvos então pela graça, mediante a fé. Então a fé, que é o tema dessa lição aqui, ó, é o que nos salva. De graça. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé é dom de Deus. Então nós temos aqui revelações tremendas num único versículo. Nós não somos merecedores de sermos salvos, porque nós somos salvos pela graça, e essa salvação se manifesta através da nossa fé, e essa fé não vem de nós, é um dom de Deus. Maravilhoso isso, né? Então não depende de nós a salvação, já que a fé que nos leva a crer em Jesus e sermos salvos pela graça salvadora de Jesus, ela não vem de nós, não vem de obras. Se você pegar o versículo 9, está dizendo, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não é o que eu faço, mas o que está em mim que vem de Deus, que é um dom de Deus. E lá em Coríntios, em 1 Coríntios, nós temos aqui também uma revelação tremenda, né? Eu separei aqui só 2 versículos do Coríntios, 1 Coríntios 12, te convido, né, a ler
na íntegra, do 4 até o 11, porque do 5 até o 10 fala sobre os dons, inclusive falando sobre o dom da fé, reiterando o que está escrito aqui em Efésios, que a fé é um dom e é um dom de Deus, né? Então, do Espírito Santo. Então, ora, os dons são diversos, aí depois ele descreve quais são os dons, mas o Espírito é o mesmo. E lá no 11 está dizendo o seguinte, mas esse Espírito, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as, está falando aqui dos dons, como lhe apraz a cada um individualmente. Então vamos por etapas. A fé que se manifesta em nós para a salvação pela graça de Deus é um dom que o Espírito Santo dá para quem ele quer, ok? Mas nós temos lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, mais especificamente no versículo 4, mas vamos ver o texto no seu contexto. Então no versículo 1 está escrito assim, 1 Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então aqui ele está dizendo antes de tudo, mais importante, né, antes de qualquer coisa, né? Ore, interceda, ações de graças, súplicas por todos os homens, em favor dos reis, que são autoridades, em todos os que se acham investidos de autoridade, repetiu aí, né? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora olha que interessante aqui, o final que enquadra a questão da fé, né? Que a gente vai estar fechando esse raciocínio aqui, ó. Isso, que é essa questão da oração e intercessão, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual, quem? Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Maravilhoso demais isso aqui. Vamos fechar? Bom, nós somos salvos mediante a fé, que é um dom que vem de Deus. E aqui está dizendo que ele dá os dons para quem ele quiser. E quando ele afirma aqui em 1 Timóteo, no versículo 4, Timóteo 2, 4, que ele deseja que todos os homens sejam salvos, isso está garantindo que o dom da fé é dado por Deus a todos os homens. Então o problema não é a falta de fé, é onde você aplica a sua fé, que foi dada por Deus para todos os homens, uma vez que ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então a fé que nos salva, pela graça de Deus, é um dom que é dado para todo mundo, senão seria incoerente Deus desejar que todos sejam salvos e não dar a oportunidade ou a forma dessa salvação que não vem do homem, vem de Deus, né? É um dom de Deus. E aqui diz que ele dá o dom para quem ele quer, então se ele quer que todos sejam salvos, é muito tranquilo de concluir que ele dá o dom da fé para todos os homens. Como aplicar essa fé, em que aplicar essa fé, em que acreditar, é uma escolha nossa, ok? Bom, ainda na introdução, vamos falar um pouquinho mais sobre essa fé, né? Então aqui em Romanos 10, 17, está dizendo assim, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões, né, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então aqui está dizendo o seguinte, como que eu alimento essa fé, como que eu aumento essa fé? No caso, nós estamos falando aqui, obviamente, da nossa fé cristã, né? A fé em Jesus Cristo, a fé na palavra, ela vem pelo ouvir a palavra. Então a única maneira de você aumentar a sua fé é conhecer mais a palavra, é meditar na palavra, é se alimentar da palavra, não é? Porque a fé é uma coisa espiritual. E nós temos então que alimentar o nosso espírito, e uma das formas mais eficazes de fazer isso é através do conhecimento da palavra de Deus. E finalizando essa parte da introdução, essa fé tem que se manifestar, né? Ela tem que ser transformada em alguma coisa. Não basta dizer eu tenho fé, mas e aí? E a sua fé? Então Tiago 2, no verso 17 e no 26, é praticamente uma repetição no mesmo capítulo. Então no verso 17, Tiago 2, dizendo assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras. Então manifestar da fé é obras. Ou ela tem que se manifestar através de obras, porque senão, por si só, essa fé é morta. E uma coisa morta não tem valor. E lá no 26 ele faz a reiteração disso, ele praticamente repete, ó, fazendo analogia com o espírito e o corpo. Assim como o corpo sem espírito é morto, né? Então o corpo que não tem o espírito, ele é morto, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta.
Então as obras, elas são uma comprovação que você tem fé. Obviamente, se você tem fé em Deus e em Jesus, você vai manifestar as obras de Deus na sua vida. E aqui nós temos Jesus nos dando a resposta sobre o que é a obra de Deus, né? Em João 6:26, alguém perguntou sobre como fazer a obra, ele disse o seguinte, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então a obra de Deus é nós acreditarmos em Jesus. E aí ele complementa também em João 14:12, em verdade, quando repete, está dizendo, presta atenção no que eu vou falar. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Muitas vezes nós temos usado esse versículo de forma errada. Nós entendemos aqui que faremos coisas maiores e melhores que Jesus. Na verdade está falando de obras, né? Então está falando aquilo que vai engrandecer o nome de Deus, né? Então nós temos aqui que nós faremos as obras que eu faço. Então o que é a obra de Deus? Crer em Jesus. E quem crê em Jesus vai fazer as obras que ele fez. Por isso que nós somos discípulos, seguidores de Jesus. Então nós fazemos aquilo que Jesus fez e faremos até outras obras maiores, aí fica um mistério aí, mas não é que nós seremos melhores que Jesus, isso é uma heresia, né? Então nós teremos que fazer obras maiores do que ele fez pela situação, isso aí realmente é um mistério que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o entendimento é que as obras que é a obra de Deus e que Jesus fez, é aquilo que ele fez que nós devemos fazer. Por isso que nós somos cristãos seguidores de Cristo, ok? Bom, e agora, outro item importante é como exercer essa fé, né? Essa fé que nós já concluímos nessa introdução, que ela foi dada a todos os homens, uma vez que Deus deseja que todos sejam salvos e a salvação vem por meio da fé. Será que eu tenho exercido essa fé, primeiro, nas coisas corretas ou de forma correta? Então nós temos na Bíblia duas histórias verdadeiras, porque eu tenho fé e acredito que a palavra de Deus é verdadeira, e que narram exatamente essa diferenciação de como aplicar a nossa fé, né? Então vamos lá. Lucas 17, do 12 até o 19, né? Vou ler o texto, depois a gente volta fazendo a explanação e meditando no que está escrito na palavra de Deus. Ao entrar numa aldeia, isso é Jesus, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-se de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, o único que voltou: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, então nesse texto aqui, eu tenho uma situação em que há manifestação dessa fé de duas formas. Quando os 10 leprosos, aqui ó, que começa a história falando dos 10 leprosos, eles gritaram, então todos eles gritaram, esse é o entendimento que eu tenho, não foi só um que gritou, mas todos eles gritaram, clamando por Jesus. Jesus, Mestre, compadece-se de nós. Esse compadecimento, obviamente, é para a cura, né? Que eles eram leprosos, o que eles precisavam mais? Da cura. E ao vê-los, Jesus lhe disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Acontecendo que, indo eles, obedecendo a Jesus, eles foram curados, eles foram purificados. Então os 10 leprosos manifestaram a fé deles em Jesus para serem curados, ok? Esse é um tipo de exercício de fé para a cura. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele já estava curado, ele não estava fazendo nada para ser curado, ele já estava curado. Então aqui dando glória a Deus, agradecimento, e prostrou-se, adorou, né? Prostrar é adoração. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Dois aspectos importantes aqui, ó. Esse que voltou, ele está exercendo aqui nesse momento a fé para a salvação. Ele está se prostrando, ele está reconhecendo Jesus como o Senhor da vida dele. Prostrar é adoração, né? Então nisso ele está
exercendo a fé para a salvação. Ele já tinha exercido a fé junto com os outros 9 para ser curado, e foram curados, foram purificados, mas um retornou e exerceu a fé para a salvação. Outra coisa importante, ele era samaritano, né? Então a gente sabe na história que os samaritanos eram, entre aspas, inimigos dos judeus, eles não se davam bem, né? Então aqui eu tenho exatamente uma revelação tremenda, que a salvação exercida através da fé que ele exerceu aqui nesse momento, não depende dele, né? Depende só de Jesus, porque ele se prostrou aos pés de Jesus. Então não interessava se ele era um judeu, se ele era não interessava quem ele era, né? Mas interessa sim a manifestação da fé e a pessoa a quem ele está manifestando, que é Jesus, né? Então ele perguntou a Jesus aqui, onde estão os outros 9, né? Não houve porventura que voltasse para agora, senão esse estrangeiro, né? Ressaltou aqui, o samaritano estrangeiro era alguém que não fazia parte do grupo de Jesus, não era um judeu. E ele conclui aqui dizendo, levanta-te, falando para o estrangeiro, e vai, a tua fé te salvou. Então eles foram purificados, manifestando a fé que eles tinham, que Jesus poderia curá-los, e aqui eles foi salvo, manifestando a fé, ou prostrando-se e adorando Jesus, que é o único que pode dar a salvação, ok? E nós temos aqui em Atos essa comprovação, que somente Jesus pode salvar. É por isso que nós temos, antes de entrar e explicar aqui, nós temos cura em outras situações que nem falam sobre Jesus, né? Em outros rituais pode acontecer a cura sim, em que o nome de Jesus não é nem mencionado. Então por quê? Porque a fé para a cura, ela vem da própria pessoa. Ela foi dada por Deus, lembra lá do início, que ele dá a fé para todos, esse dom que ele dá para todos, porque ele quer que todos sejam salvos, só que essas pessoas escolhem aplicar essa fé ou exercer essa fé em outras coisas que não falam da verdade, que é Jesus. Então aqui em Atos 4, 11 e 12 está comprovado, retificado que só Jesus salva. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, está falando sobre os judeus que rejeitaram, né, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Não existe salvação em nenhum outro lugar. Existe cura em outros lugares. Por quê? Porque a cura é uma coisa pessoal, é da sua fé própria. Já a salvação depende de quem você está crendo, depende de Jesus, né? Então, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, cura depende de quem está exercendo a fé, salvação depende em quem você está exercendo a fé, e a única fé, ou o único exercício de fé que te salva é quando você crê verdadeiramente em Jesus e se rende a Ele, colocando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus só vai te salvar se Ele for o seu Senhor. E aí a prova ou a comprovação que essa fé na crença em Jesus é genuinamente cristã é quando você passa a ser um seguidor e obedece aquilo que Ele está nos ensinando através da sua palavra, ok? Outro texto que tem os mesmos princípios está lá em Marcos 5, ele vai do 25 até o 34, não caberia aqui desse lado, a gente vai complementar do lado de cá. Nós vamos começar aqui do 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, então ela ouviu falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa é a fé para ser curada. Ela tinha fé que se tocasse em Jesus, seria curada. É o exercício da primeira fé, se a gente pode dizer assim, ou a forma de exercitar a fé, não vamos falar de primeiro, que é só uma fé, né? Mas a fé é exercida para a cura. E aconteceu, é a fé dela, né? E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então ela sentiu que estava curada porque ela tinha a fé que se encostasse em Jesus ficaria curada. E aconteceu, ela foi curada, ok? Assim como os 10 leprosos que, obedecendo a Jesus, indo pelo caminho, foram curados também, porque eles tinham fé que Jesus poderia curá-los, certo? Mas não parou por aí. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, né, que foi usado para a cura da mulher, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes?
Respondeu-lhes os seus discípulos. Aqui eu tenho uma revelação tremenda também, né? Vocês acham que Jesus não sabia quem tinha tocado? Se ele lia até os pensamentos dos fariseus hipócritas, a Bíblia fala sobre isso, né? Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus replicou. Então ele sabia, só que Deus é tão maravilhoso, Jesus aqui queria que os discípulos participassem. Então responderam seus discípulos: vês que a multidão te oferta e dizes quem me tocou? E ele queria acima de tudo que a mulher se manifestasse, porque ele poderia simplesmente falar: vem cá, mulher, você tocou em mim e saiu o poder, você não quer me receber como seu Senhor e seu Salvador? Então olha que interessante, Jesus não vai atrás das pessoas, as pessoas buscam a Jesus. Isso é interessante, não é? Você não vê em nenhuma passagem da Bíblia que Jesus se apresenta e fala: vocês têm que acreditar em mim, entreguem sua vida para mim. Não, ele pregava a verdade, as pessoas aceitavam a verdade, viam nele o Senhor e Salvador e se entregavam a ele, buscavam a presença dele, como aconteceu no caso dessa mulher. E aí a mulher, aqui continuando, ó, no 32, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso, estava esperando a mulher se manifestar. Então Jesus está de braços abertos esperando que nós o busquemos. É maravilhoso isso. Então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava do milagre, veio, olha aqui de novo, prostrou-se, olha ela manifestando a fé, exercendo a fé para a salvação, diante dele declarou toda a verdade, prostrou-se, o adorou, e olha o final, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Ela tinha sido curada aqui, ó, quando tocou em Jesus, a fé dependia somente dela, não precisou de Jesus fazer nada. Vou orar por você, você vai ser curado. Era a fé dela, ele tocou e ela foi curada. E aqui, ó, quando ela se prostrou, reconhecendo o senhorio de Jesus, e o poder e a soberania de Jesus sobre a vida dela, isso aqui é adoração, é render culto, né? Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aqui tem uma coisa muito interessante. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que ela se sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu que estava curada. É a atuação da fé dela. A fé que vem dela. Só que aqui Jesus está dizendo: a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Então aqui, ó, eu deixo uma pergunta para vocês. Será que se ela não tivesse se apresentado aqui, manifestado ou exercido a fé para a salvação, no reconhecimento de soberania de Jesus, do senhorio de Jesus, ela permaneceria curada? Ou apenas um sentimento que houve aqui e não uma cura genuína? Aí eu expando essa pergunta para a questão da outra história dos leprosos. Será que os 9 leprosos permaneceram curados? Ou quando a fé deles depois esteve aplicada em outra situação, eles voltaram a ficar leprosos? A Bíblia não faz, é só especulação. Nossa fé não se baseia em especulação, mas é importante para a gente estar refletindo sobre isso, ok? Então aqui, como no caso dos leprosos, nós tivemos o exercício da fé que cura, que depende só da mulher, ainda que aqui, ó, ela sentiu no corpo estar curada, então foi uma sensação dela, e depois ela prostrando-se aos pés de Jesus, que é o reconhecimento do senhorio, né, de Jesus sobre a vida dela, Jesus afirmou: a tua fé te salvou. Então aqui não há dúvida, né, que houve salvação no manifestar ou no exercer da fé no Filho de Deus. E finalizando aqui essa maravilhosa lição, nós temos alguns itens, né? A fé é um dom de Deus e ele dá esse dom para todas as pessoas, uma vez que ele deseja que todos sejam salvos, né? Então todo mundo tem o dom da fé. Onde aplica, depende de cada pessoa. A fé cristã, quem acredita e tem fé em Jesus, deve alimentar essa fé, e o caminho é sempre ou é somente pelo conhecimento da palavra, né? Então é inadmissível que alguém que se diz cristão não estude, não leia, não medite na palavra do Senhor, né? Isso é o que alimenta a nossa fé e alimenta o nosso espírito para vencermos a luta contra a carne. E existem 2 tipos de exercer essa fé, né? Aquele que depende exclusivamente da pessoa, aí é para cura, para conquista, para vitória, vou vencer na vida. São pessoas que não são cristãos, né? Mas que pela fé que eles têm em si mesmo, em alguma coisa que os leva a vencer, conseguem vencer. Essa fé depende somente dela. E a fé que depende exclusivamente de Deus, a única capaz de salvar, que só está
em Cristo Jesus, que é exercida quando se reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Então Jesus só vai te salvar se ele for o seu Senhor, ok? E finalizando, de novo para refletir, né? Além daquelas perguntas lá com relação à mulher, com relação aos leprosos, tem essa pergunta aí que eu já tenho a resposta, né? Mas você vai pensar sobre isso. O que é melhor? Ser curado e não ser salvo, ou mesmo não sendo curado, ser salvo? E para te ajudar nessa resposta, a Bíblia nos garante que lá no céu, que é onde vamos morar com Deus se formos salvos, não existe dor, não existe enfermidade. Ou seja, todos os salvos serão curados, né? A gente não está falando aqui de uma cura natural ou uma cura aqui na terra, né? Que também Deus tem poder para isso. Isso é inegável, né? O poder de Deus é absoluto. Mas o desejo de Deus é a salvação. Você não encontra lugar nenhum da Bíblia que diz que Deus deseja que você seja curado. Não, ele pode até te curar, porque a cura não depende, depende até de você mais do que dele, né? Porque depende da sua fé. Mas ele pode te curar, mas ele quer te salvar. Ok? Então que nós possamos entender, né? E exercer a nossa fé para a salvação em primeiro lugar. Na outra lição anterior nós falamos sobre isso, de prioridade e exclusividade, né? Então nós temos uma prioridade aqui, né? Que é a fé para a salvação. E posteriormente, obviamente, a Bíblia nos orienta a orar por curas, por milagres também. Até porque a obra de Deus, né, que a gente viu aqui nessa lição, a questão de fazer as obras de Deus, inclui também cura, expulsar demônios e tudo mais, milagres e maravilhas, né? Mas a prioridade é a salvação. Então que Deus possa te abençoar, que continue falando com você, e eu agradeço pela oportunidade de estar aprendendo junto com você. Deus abençoe.